O nosso tema de hoje é a mulher e seus papéis sociais. Em outras palavras, a mulher e a arte de ser uma equilibrista, porque todas nós somos uma equilibrista. E equilibrista, que é? É aquela pessoa que tenta equilibrar todos os seus papéis. Então, começando e reaquecendo essa live, nós vamos falar sobre o que é um papel social. Um papel social são aqueles direitos e deveres que nós assumimos ao longo da nossa vida, conforme nós vamos evoluindo. E esses papéis sociais, eles são influenciados por nossas crenças e valores, pelas crenças e valores da sociedade em que nós vivemos. E os nossos papéis também, eles são ligados às expectativas que as pessoas têm de nós. Em outras palavras, o que se espera da mulher num determinado momento da vida, num determinado papel. E nós temos vários papéis. A mulher tem múltiplos papéis. Nós somos filha, depois nós passamos a ser, sendo filha, nós somos também irmã. Nós vamos para a escola, nós temos colegas e amigas. A um determinado momento, a gente se torna namorada, a gente se torna parceira, a gente se torna esposa, e todos esses papéis que nós lidamos na vida, eles têm determinados direitos e determinados deveres. E aí, o que acontece? Vai passando o tempo, a gente se torna avó, a gente se torna profissional. Então, os papéis sociais, eles vão evoluindo conforme a gente cresce e evolui, e vamos assumindo papéis na vida, e muitas vezes esses papéis e essas pessoas na comunidade que esperam muito da gente, em determinado momento nós precisamos de decidir qual é o papel que nós vamos assumir naquele momento. Por exemplo, o meu papel agora que eu estou assumindo é falar com vocês, é fazer essa live. Hoje, durante o meu dia, eu fui ora esposa, ora profissional, ora cliente. Então, assim, são papéis que são constantemente mudados e nós precisamos ter muito discernimento para pensar o que nós vamos fazer a cada momento na nossa vida. Porque muitas vezes, principalmente esses papéis importantes da nossa vida, o papel de mãe, o papel de filha, o papel de irmã, o papel de profissional, eles vão se entrelaçando e exigindo de nós determinadas atitudes coerentes com aquilo que a gente vive a cada dia. Então, vou perguntar para vocês, o que fazer, o que vocês fazem quando múltiplos papéis estão em jogo e nós precisamos escolher um deles? Você já se viu nessa situação, numa situação de ter que escolher, de fazer uma escolha, e nem sempre fazer escolhas é algo muito fácil, às vezes é muito difícil. Você já se viu em situações importantes em que ficou meio perdida sobre o que fazer? Eu sim, eu já estive
vou compartilhar com vocês. Já estive numa situação muito conflitiva em que eu precisei escolher ser mãe. É uma situação assim, minha mãe estava na minha cidade, em Goiânia, e ela estava doente. E eu, gostando e querendo cuidar muito dela, eu me vi numa situação aflitiva, porque o nosso filho mais novo, ele morava em Milão e ele ia fazer aniversário. Então nós combinamos de passar o aniversário dele com ele. Agora imagine como é que minha cabeça ficou, meu coração, minha mente, para escolher entre ser filha e ficar na minha cidade, dando assistência para minha mãe, e ser mãe e ir passar um tempo com meu filho lá em Milão. Não foi fácil, graças a Deus eu não vivi outra situação assim mais conflitiva do que essa, mas eu decidi. E é lógico, quando eu decidi por naquele momento ser mãe e não ser filha, eu tive ganhos com meu filho e tive perdas. Só que muitos momentos da nossa vida nós vamos precisar fazer esse tipo de escolha. E o interessante é que quando a gente toma uma decisão, por mais que a gente sofra, que a gente tenha conflitos, quando você toma uma decisão, parece que tudo se acalma. Tudo se acalma porque você percebe, bom, essa sou eu. Nesse momento eu fiz essa decisão, eu tomei essa decisão. Então, aí é viver a experiência. Em outras situações também, eu já priorizei o meu lado profissional. Me recordo que meus filhos eram pequenos e eu fiz alguns cursos fora do Brasil. Na França, na Suíça, e aí era aquela questão também, deixar meus filhos com o esposo, com a sogra, com a mãe e ir em busca do meu profissional, do meu aperfeiçoamento profissional. Eu fui. Então, eu tomei decisão naquele momento. E, para mim, como eu falei, eu tive perdas. Me recordo que eu tive a sensação de que deixei os 3 filhos. Mas o filho mais velho, eu tive a sensação que eu deixei ele menino e aí, alguns dias depois, ele se tornou rapaz. Então, são coisas na vida que a gente que a gente guarda, mas que a gente precisa fazer decisões. Então, me lembro dessa situação. Uma outra situação também ligado à minha mãe, e vejam que essa questão de ser mãe e ser filha são papéis que se tocam, mas e que são complicados também. Então, por isso eu tô percebendo que eu estou dando muito exemplo de mãe e filha. Numa outra situação, também com meus filhos pequenos, eu deixei meus filhos em casa, com cuidados, com secretária, com o marido, e fui para São Paulo acompanhar a minha mãe numa cirurgia importante. Então, gente, vejam, não existe nada de certo ou errado em assumir num momento um papel social ou outro papel social. O que é importante é o seu discernimento sobre aquilo que é mais importante para você num determinado momento. E de repente, pode ser que algum dia a gente erre,
né? Algum dia a gente erre e faça uma má escolha, mas tudo na vida é bom que se diga, tudo é experiência. E por isso é que eu falo que nós, né? E estou vendo vocês que estão aí, são também profissionais, são mães, são filhas, eu agradeço estar aqui conosco nessa discussão. É muito difícil chegar a um consenso, mas é isso que nos faz equilibristas. Então, nessa semana que antecede o Dia Internacional da Mulher, essa questão de Dia da Mulher, Dia do Homem, para mim são questões assim que a mídia faz. Eu acho que todo dia é Dia da Mulher, todo dia é Dia do Homem, mas tudo bem. O que é importante é aquilo que você consegue fazer com equilíbrio. Ser uma equilibrista, nem sempre é fácil isso. E o que eu penso é o seguinte: se nós conseguirmos estar presentes a cada momento na nossa vida, nós vamos saber a decisão que tomar. E usando nossa intuição, nós podemos usar a nossa intuição para decidirmos isso. E como fazer? É cada dia se questionando, aí tem a ver também com planejamento de vida, porque essas questões de papéis também é importante que se diga que se nós cristalizarmos, focarmos, fecharmos, né, só num determinado papel, os nossos outros papéis vão ficar em déficit. Por exemplo, se eu priorizar somente o meu papel de mãe e não lidar também com o meu papel de filha, eu vou ficar em déficit com o meu papel de filha. Se eu priorizo somente o meu papel profissional e deixo de lado o meu papel de mãe, de filha, de irmã, de amiga, também vai ficar, eu vou entrar num desequilíbrio. Então, como fazer? Gente, é muito importante saber a sua necessidade básica, a necessidade daquele momento. Porque se eu ficar sempre em cima do muro e não souber dividir o meu tempo, meu espaço, meu afeto nos diversos papéis que eu vivo, que eu represento, não vai ficar legal para mim. A gente mesmo se cobra. Então, papel social, gente, é aquilo que os outros esperam de nós, mas também tem a ver com aquilo que eu espero de mim. Quer dizer, às vezes a gente idealiza muito o que é o papel de esposa, o que é o papel de mãe, e às vezes nós não sabemos lidar com a nossa realidade, quer dizer, aquilo que eu posso num determinado momento. Então, é importante que a gente veja todas essas possibilidades para nós decidirmos. Eu vou contar para vocês uma situação em que é uma situação assim profissional em que eu tentei ajudar minha filha a decidir sobre o que como ela ia encaminhar a sua profissão, a sua vocação. Naquele momento, ela tinha por volta de uns 10, 11 anos e ela se dedicava tanto ao balé quanto ao piano. E as professoras, sabendo disso, elas começaram a exigir dela: você tem que dedicar mais ao piano, você tem que dedicar mais ao balé. E ela ficou com esse conflito sem saber como decidir. Então, eu, como psicóloga, eu
ajudava e tentava conversar e conversar sobre como ela podia resolver essa questão. E aí eu ajudava ela, eu falava com ela, imagine-se no palco tocando piano. Ela se imaginava e curtia. Imagine-se no palco dançando balé. Também ela curtia, porque eram duas coisas importantes para ela. E aí nós conversamos e conversamos, e muita troca, muita conversa, até que ela se decidiu, não, eu vou cuidar da minha prioridade no momento, que é ser pianista, me dedicar ao piano. E assim ela decidiu e tocou a vida se dedicando mais ao piano. Uma outra situação, vejam, era o meu papel de tia e eu tive que escolher entre priorizar uma sobrinha ou outra sobrinha. Ambas haviam, não, uma sobrinha primeiro me convidou para participar de um evento. Eu disse sim àquela sobrinha. Quando eu já estava me preparando para esse evento, que era noutra cidade, uma outra sobrinha me convida para o seu aniversário. E eu inicialmente fiquei em conflito, tal, depois decidi, não, nesse momento, e vocês vejam, a tia era uma só e as sobrinhas eram duas. Naquele momento eu decidi e assumi aquilo que eu já havia dito, já havia me compromissado com uma sobrinha. Então, isso às vezes, gente, é muito difícil. Falar sobre a situação aqui é até mais simples do que vivenciar a situação. Então, vamos lá. Os papéis sociais, eles têm a ver com isso. As pessoas têm expectativas sobre o nosso comportamento, nós temos expectativas sobre como as pessoas vão reagir conosco, e é aí que nós temos que transitar. Nós precisamos transitar nesse meio aí. E precisamos saber que a cada momento muitos papéis podem entrar em jogo, um e outro, e nós precisamos decidir. E uma pessoa de São Paulo, ela me pediu para falar aqui, trata-se da Ceni, é uma mulher de 38 anos, ela me pediu, Celisa, por favor, fale um pouco para mim sobre, eu tenho medo de não dar conta da minha vida profissional, de meus estudos e da família. Eu vou contar um pouquinho a história dela para que vocês me acompanhem. Ela trabalha no instituto de psicologia, o Instituto de Gestalt de São Paulo, e segundo ela ouviu a minha história, dizendo que com 38 anos eu entrei para a faculdade de psicologia e ela esse ano, no final do ano passado, ela entrou com 38 anos, ela entrou para a faculdade de psicologia, então ela já tem um trabalho. Ela está assumindo agora ser estudante ainda de psicologia e ela tem a família dela. Então, o que eu quero dizer para você, Ceni, respondendo a sua pergunta? Olha, Ceni, vai com calma. Principalmente que você já tem um trabalho, você já tem família e você já tem compromissos. Vai com calma, porque nesse momento, ter medo de assumir uma nova identidade, um novo compromisso, é muito normal, é muito comum. Eu já passei por esse medo. Então, eu tinha os filhos pequenos e assumi entrar para a psicologia. E o que acontece quando a gente assume uma nova responsabilidade?
é confuso. Às vezes a gente fica com medo mesmo de não dar conta do recado, de não dar conta de equilibrar. E o que eu digo é o seguinte, no meu caso, eu tive que reformular a minha vida. Eu tive que pedir ajuda, eu tive que deixar de fazer algumas coisas, houve uma reconfiguração dos papéis em casa, eu tive que ter mais ajudantes, eu tive que ter inclusive um motorista para me ajudar nessa questão de levar os filhos para muitas atividades. Mas o importante é que, Seni, você tem um foco, porque no momento você vai cuidar da sua profissão, especificamente estudar psicologia, e você vai aprender a redimensionar o seu tempo, as suas atribuições, você vai pedir ajuda, porque essa questão de medo, Seni, todos nós, em geral, temos medo quando assumimos alguma coisa nova. Mas se você tem perseverança, se você sabe o que você quer, você pode, de repente, não ser tão exigente consigo mesma e fazer aquilo que é importante a cada momento. Então eu sugiro que você replaneje sua vida, replaneje os seus horários, replaneje a sua vida como um todo. E vai saber, preste atenção que com os meses que se passam, você vai dar conta disso. Quando eu tenho medo, ou quando algum cliente meu diz que tem medo de uma situação, eu costumo dizer, pega na mão do medo, segura na mão do medo e vai. Porque o medo vai te ajudar a não tomar decisões erradas, o medo vai te ajudar a ir se soltando devagar, com mais flexibilidade. Então você vai tirar alguma coisa, tirar um tempo e uma energia de um papel seu e vai colocar no outro papel, e não é mal isso, porque tudo que acontece nas nossas vidas, nós ampliamos o modo de pensar, o modo de ver, e nós podemos assim pedir ajuda uns para os outros, né? Então, e você que está me ouvindo, além da Seni, como é que lida com quando você tem dois papéis, né? Dois papéis que teoricamente vão se conflitando. Então, fica indecisa, você fica angustiada, você fica dividida, isso é normal. Se nós soubéssemos tudo o que devíamos fazer, se soubéssemos que se a vida tivesse um script, seria fácil. Então você lê o script e você faz. Mas não, na nossa vida nós temos sempre que improvisar e usando aquilo que é o feeling, que é a intuição, que é o coração, e colocando o coração e a mente para dialogar, nós vamos poder ter decisões mais acertadas, não é isso? Outra coisa que eu quero falar é o seguinte, se você tem um determinado papel, por exemplo, se você é professor, ou se você é terapeuta, é muito importante que nossas decisões sejam coerentes, que a nossa vida seja coerente com aquilo que a gente fala. Porque, por exemplo, se eu estou com o meu paciente e surgiu minha paciente
e sugiro para ela uma determinada situação, eu sugiro alguma solução para um problema que ela acha, por exemplo, que seja insolúvel, eu preciso, como é que eu digo? Eu preciso, assim, atestar que aquilo realmente é bom. Em outras palavras, aquilo que eu digo para o meu paciente que pode ser bom para ele, deve ser bom para mim também. Porque caso contrário, nós vamos ser incoerentes, nós vamos perder a credibilidade, porque muitas vezes as pessoas colocam assim: faça isso, mas eu não faria isso. Então, isso dá um nó na cabeça da pessoa que você está orientando. Mesmo serve para um professor. Se o professor ensina algo que ele, para o seu aluno, que ele não vive, fica incoerente, gente. Você não vai convencer. E uma outra pergunta aqui, a Thaís de Campo Grande me disse que vai fazer no sábado uma palestra para mulheres que estão em tratamento de câncer de mama ou já ou estão em tratamento ou já estiveram em tratamento. Então ela vai falar para as mulheres exatamente desse tema que nós estamos falando aqui. Como lidar com a multiplicidade dos papéis, como uma mulher pode lidar com a multiplicidade dos papéis dela na vida diária. E essas mulheres ou estão em tratamento ou são filhas ou parentes, esposas de quem está em tratamento de câncer. E eu quero dizer para você, Thaís, o seguinte: essas mulheres, pegando o tema de hoje para mulheres que tiveram câncer, as mulheres precisam de redefinir os seus papéis. Muitas vezes essas mulheres são muito dinâmicas, são daquelas que cuidam de tudo, são mães hiper cuidadosas, sabe aquela mãe presente, a mãe que faz tudo, aquela mãe que acolhe todo mundo e que é mãe não só dos próprios filhos, como também é mãe de quem as procura. Quando numa situação de um problema de câncer, essas mulheres vão precisar de redefinir os seus papéis. E isso é importante dizer não só para as mulheres, como também para as suas famílias, que elas vão precisar de dar apoio para essas mulheres. Por quê? Numa redefinição de papel, aquela mulher muito dinâmica e que daquele tipo, deixa comigo que eu faço tudo, ela vai precisar de pedir ajuda. Ela vai precisar de saber que o status, vamos dizer, de estar momentaneamente em tratamento, ela vai precisar de pedir ajuda. E as pessoas que estão à volta dela, sejam parentes, irmãs, filhas, mães, vão precisar de se doar mais. E em se tratando de mulheres com câncer, eu costumo fazer em Goiânia palestras para mulheres em tratamento lá no Sebrom, é um instituto de oncologia e mastologia de Goiânia. E eu costumo elevar a autoestima dessas mulheres, porque quando a gente está doente, em situação de doença, de qualquer que seja, e principalmente o câncer que deixa as pessoas mais fragilizadas, às vezes a pessoa fica com a estima baixa. A mulher principalmente, porque pode estar envolvido perda de cabelo, um pouco de desfiguração do corpo, a mulher perde o seio, e o seio
é uma parte muito importante para a feminilidade da mulher. Eu costumo dizer para essas mulheres elevar sua autoestima, porque não importa se a mulher tem um seio só ou se ela não tem nenhum, o importante é que ela seja uma mulher de peito. Então, isso eleva muito a autoestima. Não importa se você tem um peito só, não importa se você não tem nenhum peito, o que importa é que você seja uma mulher de peito. E falando sobre sexualidade também, é importante dizer, muitas vezes nós ficamos presas, mulheres que estão passando por esse problema, as mulheres ficam presas no seio como um aspecto erótico da mulher. E eu costumo dizer para essas mulheres, Thaís, e eu sugiro que você fale, o seio é uma parte do corpo da mulher. O seio não é tudo. Todo o corpo é erótico. Então, se eu fico naquilo que me falta, eu fico em déficit, eu fico me sentindo mal, eu fico me sentindo, eu não tenho isso, eu não tenho essa parte do meu corpo que era importante, mas que é importante para todos nós, diga-se de passagem. Mas também diria aos familiares, cuidem da sua mãe, da sua esposa, da sua filha, porque se você mostra um amor incondicional, se você mostra que você pode dar suporte para essa pessoa, sua mãe, sua filha, sua parente, sua tia, ela vai ressurgir, ela vai buscar novos significados na vida, em que o corpo, o seio, por exemplo, é só uma parte do corpo da mulher. Todo o corpo é erótico. E vocês percebem que isso é uma ressignificação dos papéis? Então, nós não podemos ficar presas num único papel ou numa única possibilidade. Por exemplo, aquele profissional excelente que fica somente no profissional, vai para uma festa e fica falando do profissional. Vai namorar e com o namorado, namorada, fica falando só do profissional. Nós precisamos circular entre todos os nossos papéis. Saber ser filha quando precisa ser filha, saber ser mãe quando precisar ser mãe, saber ser amiga quando precisar de ser amiga, saber discernir o que é mais importante a cada momento para você, de repente, mudar de papel assim, constantemente, porque a nossa vida é isso, né? Eu falei para vocês mais cedo que hoje, o meu dia de hoje, transitei entre os papéis de pessoa individual, cuidando da minha alimentação, do meu exercício físico, fiz fisioterapia, fui para a clínica, atendi, estive com meu marido, conversando, fizemos atividade física junto. Então, assim, o nosso papel é aquilo, o nosso papel do momento é o que é mais importante para nós. E se nós usarmos da nossa intuição, da nossa sabedoria, que todos nós temos uma sabedoria interna, você vai saber transitar por esses papéis. O que é difícil e o que não é bom é você fixar num determinado problema, num determinado papel e não abrir mão dele e não ver outras possibilidades. De repente a gente fica até chata, né?
porque você fixa num papel e não abre mão dele. Então, o que mais eu poderia dizer para vocês? Muitas vezes a gente não vê outras possibilidades. Vamos falar um pouquinho do papel de esposa? Me deu vontade. Vamos falar um pouquinho do papel de esposa. Você está ali com seu marido, ele, o seu parceiro, ele te apoia em tudo, ele te dá apoio, ele te bate palma para você enquanto profissional, mas é importante no papel de esposa abrir espaço na agenda, gente, para namorar. Então, em qualquer situação, é preciso ter aquele momento dedicado a ser esposa, a ser parceiro. Viajar é ótimo, é tudo de bom viajar, e vocês podem dizer, eu adoro viajar em turma. Tem casais que só viajam em turma, aí vão juntos e viajam ali 5, 6 casais e se divertem a valer. E muitas vezes tem aquele clube do Bolinha e da Luluzinha, né? Tem assuntos de homem, assuntos de mulheres. Isso é ótimo, tudo isso é muito bom, mas aproveitem no papel de parceira, de esposa, tirar um tempo para o casal. Isso eu faço religiosamente. Eu adoro meus filhos, a gente está sempre junto, em almoços, em aniversários, mas eu adoro ficar com meu marido, viajar com meu marido em situações só nós dois. Porque isso, gente, revitaliza a relação. Quem vive somente enturmado, aí eu quero falar de novo o que eu já falei, que é a cristalização, é ficar fixado num só papel. Quem é só de turma, 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 casais em turma, tudo muito lindo, tudo muito bonito, mas reserva um pouquinho para ser casal único. Passeiem, namorem, fiquem juntos, porque para revitalizar qualquer relação é importante que se tenha momentos a sós. E isso eu não abro mão, isso é verdade. Quem me conhece mais próximo, assim, sabe disso. Uma outra situação, então, é quando aqueles filhos, por exemplo, muitíssimo ligados somente aos pais. Porque muitas vezes, gente, é comum isso, nós ficarmos ligados aos nossos pais e não abrirmos brecha para viver a nossa própria vida. Recentemente eu recebi uma pessoa que estava vivendo esse conflito. A pessoa se deu conta de que a sua própria vida tinha passado, estava passando, e que até aquele momento ela tinha se dedicado somente aos pais. E aí, diante da situação de que ela percebia que os pais podiam morrer a qualquer instante, porque estavam já numa idade muito avançada, a pessoa se questiona: nossa, e agora? O que eu vou fazer? Eu fiquei toda a minha vida lidando com meus pais. Eu fiquei na minha vida lidando com meus pais. E agora? Agora, eu não construí família, eu não fiz outra coisa a não ser filha, a não ser filho. Então, os nossos papéis sociais, eles têm a ver com a cultura, com a sociedade onde a gente vive, com o país que nós vivemos, com a região que nós vivemos, de tal modo que algo
que nós vivemos aqui em Goiânia, de repente é diferente em São Paulo, é diferente no Rio de Janeiro, é diferente em Belo Horizonte. Então, esses papéis sociais, existe algo que é comum, fixo, em geral, papéis de pais, filhos, em geral são assim, aquilo que é ontológico, que é do ser humano. Espera-se que pais cuidem de filhos e, de repente, espera-se que filhos cuidem de pais conforme a idade desses pais. Mas o que eu preciso dizer é o seguinte: não podemos fixar em determinados papéis. Então, há essa multiplicidade dos nossos papéis, nós mulheres, nós precisamos saber transitar com flexibilidade dentro desses papéis. Saber a que momento eu devo ser filha, em que momento eu devo ser mãe, em que momento eu posso ser amiga, em que momento eu sou profissional. E esses papéis, eles se entrelaçam, mas nós precisamos ter flexibilidade. Não dá para fixar num só papel, porque caso contrário nós vamos ser conhecidas por aquela pessoa que é só mãe e não abre mão, aquela que é só filha e não abre mão, ou que é só profissional e não abre mão. O mais importante, gente, é essa flexibilidade de saber que hora que eu fecho uma situação como filha e abro outra como esposa, que hora que eu posso ser esposa, ser filha, ser mãe, ser amiga. Porque tem situações, por exemplo, situações assim extremas. Por exemplo, você está na sua casa, você está com alguém, ou você está com o marido, ou você está com o filho, o que for, e de repente uma amiga perde um ente querido e você vai deixar todos os outros papéis e vai ser solidária com a sua amiga. Existem outras situações que você também está com sua família e um cliente, uma cliente precisa de você e você tem que precisa dar um atendimento para aquela pessoa. Então, tudo isso é normal. Agora, nós precisamos ter, é assim que eu faço, não é? E deixo essa dica para vocês. O que é importante é eu saber a cada momento aquilo que o meu coração pede, e não só o coração, mas sua razão e seu coração juntos te ajudam a decidir sobre o que é melhor para você naquele momento. E situações assim, por exemplo, conflituosas também no trabalho, em que, por exemplo, você dá uma orientação e você fica ali esperando que a pessoa... às vezes eu vivo isso como profissional. Você dá uma orientação para a pessoa, você sabe que aquilo seria o melhor para aquela pessoa, mas nós não podemos impor. Por quê? Junto com a orientação do profissional, seja ele psicólogo, médico, engenheiro, você dá uma orientação para a pessoa, mas existe algo que é o livre-arbítrio da pessoa. Você não pode, vamos dizer, obrigar que a pessoa siga uma orientação sua. Então, tudo isso são situações que a gente vive no dia a dia, a gente vive como tia, como irmã, como parente, como amiga, e esses papéis que vão povoando a nossa vida, eles vão evoluindo, nós vamos assumindo papéis e o mais importante é discernir, como eu já falei várias vezes aqui, sobre aquilo que é mais importante. Olha, lembrei de algo que eu posso falar.
para vocês. Existem papéis na vida nossa, na vida de cada um, que são, de repente, a sociedade é que espera. Mas existem aqueles papéis e, de repente, a gente vai se comportando conforme nosso livre-arbítrio e também o que a sociedade espera da gente, porque tem a ver com expectativa. Mas existem uns papéis, gente, que nós nos damos. Por exemplo, o papel de líder. Ninguém fala assim para você, olha, seja líder do seu grupo, seja líder na sua família, ou seja líder de onde for. Esse papel, ele tem algo a ver com o foro íntimo da gente. Digamos, se você nasceu para ser líder e existe aquela situação e você abraça aquele papel, isso tem a ver com seu modo de ser, tem a ver com seu desejo, tem a ver com sua necessidade. Porque se em algum momento você assume algo e diz, por exemplo, nossa, eu nunca imaginei que eu pudesse ser líder. Mas, de repente, pode saber que isso já estava lá no seu desejo. E em algum momento, aquilo eclode, aquilo aparece. Então, cuidem dos seus papéis. Mães, cuidem dos seus filhos. Amigas, cuidem de suas amigas. Filhas, cuidem de suas mães. Porque esse cuidar, a questão do cuidar, né, é algo também que eu gosto muito. Cuidar, se você cuida, você é cuidada. Na vida existe essa mão dupla. O que eu dou, eu recebo. Então, sejam felizes, cuidem de seus papéis com esmero, mas não assuma o papel, não assumam os papéis que você sinta que são impostos. Ninguém pode te impor um determinado papel. Papel social, tá aí, a mídia fala, a mídia ensina e a sociedade também espera da gente. Mas desenvolva o papel que você quiser. Não pegue o papel que é do outro. Se você quer ser líder, seja. Se você quer ser uma excelente mãe, seja. Mas seja a mãe que você consegue ser. Uma vez uma cliente que estava se debatendo com a questão da gravidez e tinha medo, né? Medo, nós somos pessoas às vezes muito medrosas. Ela tinha medo de não conseguir ser uma boa mãe. E nós trabalhamos bastante e eu dizia para ela, seja a mãe que você conseguir ser. Não há que se idealizar o que é uma boa esposa, o que é uma boa mãe, o que é uma boa amiga. Não, gente, seja a amiga, a mulher, a profissional que você consegue ser. Não existe receita de nada, existe aquilo que eu acho que combina comigo e aí eu posso ser, dentro daquilo que eu decidi, ser a melhor pessoa que eu consigo ser, né? Eu não sei se dá tempo ainda de falar, mas eu vou tentar. Queria contar uma história para vocês que não é de uma mulher, é de um homem, um homem sobrevivente um homem sobrevivente de um desastre, de um desastre da Varig no ano de 73. Ele se chama Ricardo Trajano e se vocês quiserem depois entrem na internet para ver. Ele conta a própria vida. Ele conta que ele saiu, foi o único sobrevivente, pensem nisso, o único sobrevivente de um acidente da Varig em Paris, no aeroporto de Orly. E ele diz o seguinte, ele percebeu a chama, né,
aquela fumaça preta, ele estava nos últimos lugares do avião. Ele simplesmente saiu de lá e foi até a cabine lá do comandante. E o comandante brigou com ele. Cara, o que você está fazendo aqui? Volta para o seu lugar e tal. E exatamente nesse momento, ele então desmaiou, né? Ele desmaiou e foi o único sobrevivente daquele avião. Todo mundo, todos morreram. Ele ficou 3 meses hospitalizado lá em Paris e ele estava contando. Eu vi esse vídeo essa semana. Esse se chama Ricardo Trajano. Então, gente, olha que interessante. Ele conta que ele viveu e estava ali. Hoje ele é um senhor perto dos seus 70 anos. Ele sobreviveu porque ele transgrediu. Ele sentiu um desejo e uma necessidade de sair de onde ele estava, que ele estava se sentindo preso lá, e se preocupou com a fumaça, foi lá para frente do avião e ele foi o único sobrevivente. E ele falou uma coisa que eu quero dizer para vocês, que eu achei muito chocante. Eu chorei com esse vídeo desse sobrevivente. Ele diz assim: eu sobrevivi porque eu transgredi. Então, vejam o que eu quero dizer para vocês, próximo de encerrar essa live. Às vezes, a gente precisa de transgredir. Nós precisamos seguir aquilo que o coração, que a intuição manda. E ele contou uma coisa também muito linda, que a mãe dele disse que lá em Paris ia visitá-lo, né, saía do hotel, pegava o metrô e ia visitá-lo no hospital em Paris, e que ela andava com as mãos abertas. Do metrô até o hospital, ela andava com as mãos abertas. Para quê? Ela estava querendo pegar energia do sol. E quando ela chegava lá no hospital, ela fechava as mãos dela, porque para ela estava levando a energia do sol, e quando chegava lá, ela então impunha as mãos ao filho, né, sobre o filho, e dizia: essa é a energia do sol que eu vou passar para você, meu filho. E ele conta muito emocionado, e eu também me emocionei muito, e eu imagino que vocês possam se emocionar com a história deste sobrevivente. Ele sobreviveu porque transgrediu. Então, meninas, mulheres, amigas, tias, parentes, sobrinhas queridas, não sigam aquilo que a sociedade manda para vocês. Sigam aquilo que o coração de vocês ditarem. Transgridam se for necessário, mas siga aquilo que o seu coração e sua mente mandam. Não é só o coração, não é só a mente. Coração e razão podem levar vocês a um lugar melhor, a um lugar de revitalização da vida. Se você está quieta, se você não sabe o que faz da sua vida, pare, pense, reflita. Ninguém pode dizer para você o que é certo e o que é errado. Você pode sim pautar sua vida por aqueles papéis sociais, esperado de uma mãe, tais e tais direitos, tais e tais deveres, é esperado de uma filha isso, é esperado de uma amiga isso, mas sobretudo, seja você mesma. Seja você mesma. Veja a história desse rapaz, Ricardo Trajano, e ele é um homem, uma pessoa linda, maravilhosa, que eu me emocionei. Não sigam aquilo que a sociedade simplesmente dita para vocês. Transgridam se necessário. Sejam felizes. Gente, eu estou percebendo que nós estamos terminando,
próximo de terminar a live, eu vou ficar com vocês até terminar, mas eu quero agradecer a quem esteve aqui comigo, a quem, mesmo quem entrou e saiu, obrigada pela participação de vocês. Eu vou fazer lives agora todas as quintas-feiras. O horário ainda estou definindo, esse horário agora, ou então um horário de manhã. Eu queria que vocês compartilhassem aqui comigo e que horário que é melhor, principalmente vocês que estão aqui até agora comigo, que horário é melhor para vocês. Acompanhem minhas lives, acompanhem os nossos canais no YouTube, no Instagram e vejo vocês no outro vídeo, mas vou ficar com vocês aqui até o final. Eu estou vendo aqui que os agradecimentos de vocês, eu estou vendo que uma pessoa está dizendo sobre a linda história, obrigada por compartilhar. Eu tinha que compartilhar, sabe? Porque essa história me pegou, acho que foi terça-feira, e ela não sai da minha memória, porque é uma questão de vida. Ah, e outra coisa que esse senhor falou, né? Um senhor de perto de 70 anos, ele diz o seguinte: gente, a nossa vida é muito simples. A nossa vida é muito simples. Não precisamos rebuscar tanto, não precisamos ser arrogantes, não precisamos achar que nós temos o rei na barriga. Não, a vida é muito simples. E aí, para mim, a vida tem a ver com dar e receber, né? Tem a ver com dar e receber. Se eu dou alguma coisa para vocês, se eu compartilho um pouco da minha vida, da minha experiência, em algum momento vocês também vão trocar comigo. E esse senhor fala isso, gente, simplicidade. Ele sobreviveu de um acidente, imagina, em 73 para cá são 47 anos, não é isso? Se eu estou boa de conta. 46, é isso? 46. Então, sejam autênticas. Aqui está dizendo que eu tenho 1 minuto e 49 restantes. Eu quero dizer isso. Agradeço de coração a presença de vocês. Nós vamos estar juntos no decorrer dessas quintas-feiras. Me digam aquilo que vocês gostariam de ouvir. Eu adorei que a Seni e a Thaís me pediram para falar de algo que elas estão vivendo. Então, eu estou aberta e nós vamos nos ver. Nós vamos continuar nos vendo. Obrigada novamente. Nas quintas-feiras, ainda não tenho o tema da quinta-feira que vem, mas eu vou pensar o que eu posso dar continuidade aqui para vocês. Sintam-se à vontade para falar comigo, para me pedir sugestões. E eu acho muito legal que vocês perguntem, porque de repente eu estou falando de uma coisa que não é a realidade de vocês. Se vocês me pedem, eu posso me preparar para estar mais inteira com vocês e te ajudar a vocês a lidar com suas coisas, com seus desafios importantes, com aquilo que faz vocês melhores, não é isso?
Então, a gente está acabando e eu desejo um ótimo fim de semana para vocês.